Deus seja sempre louvado. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, senhoras e senhores, a paz de Deus a todos, de crianças a idosos. Sim, todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Aqui quem vos fala, sim, é a irmã Tânia, da plataforma do YouTube, canal de Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo, canal da Sã Doutrina, canal da Palavra de Deus. Então, se é a favor da Palavra de Deus, se inscreva no canal. Sim, clique no sininho para receber todo o conteúdo da Palavra de Deus. Deixe o like e compartilhe, sim. Compartilhe este culto, shorts, gravado, que abro agora. No nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente, com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Sim, irmãos, estamos, senhoras e senhores, a mandado do Espírito Santo do Deus vivo, lendo as Escrituras Sagradas. E agora estamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 15 do Novo Testamento. Vamos ler Mateus 15 e o Senhor trará a nós, se assim for necessário, a luz da palavra. Amém? Irmãos, de fundo, como sempre, o Espírito Santo que escolhe o hino, o Senhor colocou de fundo o hino 374, que é o hino de promessa, que é o hino de santificação. Escute o hino 374 em seu lar, em seu carro, quando estiver oportunidade. Amém, irmãos? A irmã Tânia vai colocar aqui uma pausa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Agora, irmãos, senhoras e senhores, se não conseguirem ver esta mensagem de Mateus 15 durante o short, vá ao canal e conclua até o fim essa mensagem, amém? Então vamos todos, irmãos, na comunhão, ler Mateus 15 do Novo Testamento, que diz assim o título: A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honrai o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morre de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, e é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição e mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entende. Fica na comunhão, irmãos. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem.
mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Esta é a parábola a tradição dos anciãos. Sim, irmãos, não contamina o homem lavar as mãos, não contamina no caráter, né? Mas pode sim ter uma bactéria, então lavemos as mãos. Mas aqui fala no significado, no sentido espiritual. Amém? Continuamos, irmãos. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando desde atrás de nós. E ele respondendo disse-lhe, Jesus, né? Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar aos pães dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. A segunda multiplicação dos pães. Ontem nós, através do Espírito Santo do Deus vivo, né, através da palavra de Mateus 14, nós falamos da pesca maravilhosa, da primeira pesca maravilhosa. Hoje nós vamos falar da segunda. Né, ontem foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Hoje, a segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e xaramaquantalamanás. E puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Oxalá, né, irmãos, que nós tenhamos os dons, pedimos a Deus os dons de prodígios e maravilhas, amém? Para curar o enfermo, para fazer o morto ressuscitar, o surdo ouvir, o mudo falar. Sim, nós temos que ter íntima comunhão e buscar a Deus para termos esses dons de prodígios e maravilhas, amém? E os cegos a ver, glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: E de onde nós viríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? Olha a autoridade do Senhor Jesus. E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Você viu aqui? O Senhor Jesus, ele deu graças pelos alimentos. O que foi falado hoje no cultinho da manhã? Da tarde, da noite? Que tudo nós damos graça, tudo nós temos que orar quando nós vamos se alimentar. Aonde você estiver, dê graças. Abençoe o alimento que você está comendo. Deu aos seus discípulos e os seus discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram-se e levaram, do que sobejou ainda 7 cestos cheios de pedaços. Daqueles 7 pães e poucos peixinhos, eles abasteceram uma multidão. E ainda sobrou 7 cestos, diz as Escrituras Sagradas. Teve uma multiplicação. Ora, o que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.
Até aqui, irmãos. Então, nós falamos aqui da tradição do ancião, né? Lógico, sempre os fariseus questionando a Deus, porque os seus servos não lavavam as mãos, né? Sendo que lavar as mãos não contamina, né? Mas o que sai da boca, o que procede de dentro do coração, isso sim contamina, isso sim tira a salvação eterna. É isso que diz aqui na parábola dos anciãos. Louvado seja Deus. Diz também, né, em Mateus 15, para honrar o pai e a mãe, né? É muito precioso. Amém? A mulher cananeia, partindo de Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a cananeia tinha uma filha que estava com espíritos contrários, né? Como nós aprendemos também hoje no cultinho da tarde. Louvado seja Deus. E ele respondendo disse, porque os discípulos não queriam ajudar aquela mulher. Os discípulos disseram para Jesus: despede ela. E Jesus disse o quê? Eu vim para os perdidos de Zé. Né? Aí o Senhor disse para ela: não é bom pegar o Senhor Jesus disse para ela: não é bom pegar dos pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E então respondendo Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejastes. E a filha dela, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Aí a segunda multiplicação de pães. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e puseram nos pés de Jesus, e ele sarou. Então a segunda multiplicação de pães teve também muitos prodígios e milagres, né? Milagres e prodígios. Milagres de prodígios de maravilhas. Queiram ver um coxo andar, um surdo ouvir. Então, este é um milagre, né? É um dom de prodígios e maravilhas. Depois fala a respeito da mulher cananeia, né? Onde a sua vida era totalmente com o espírito contrário. Então, o que foi feito? Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Jesus disse para ele mesmo rogar-te. Ele mesmo rogar-te, né? Aí aquela mãe, muito desesperada, os discípulos não queriam ajudá-la, pediu para o mestre não conversar com ela, despedir ela. E aqui diz perfeitamente que, né, como eu tinha já dito, o Espírito Santo já tinha dito, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para esses que o Senhor veio. Então, os discípulos queriam dispensar aquela mulher, mas Jesus Cristo veio para elas. E aquela mulher o adorou. E disse que poderia comer. E Jesus disse para ela: o que eu tenho contigo, né? Os cachorrinhos não comem das migalhas do chão. Que não é bom pegar no pão dos filhos, deitá-los aos cachorrinhos, né? E a mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus discípulos. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu disseste. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então Jesus se admirou com ela, porque Jesus quis dar um fora nela. O que ela fez? Ela deu um jogo de cintura e disse assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas do chão. Então Jesus achou incrível que não houve fé em Israel como a dela. Foram poucos, né?
Então o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, né? A filha dela foi curada, foi liberta, né, dos espíritos contrários, como tu no deserto. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. A multiplicação dos peixes, né? Louvado seja Deus. Aqui tem a multiplicação dos pães. Glória a Jesus. Jesus não despedia ninguém de mãos vazias, né? Esse multidão aqui já estava com o Senhor Jesus, segundo aqui Mateus 15, essa multidão já estava com Jesus Cristo há 3 dias, e não tinha ninguém comendo. Então Jesus perguntou para os discípulos quantos peixes e quantos pães. 7 pães e alguns peixinhos. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. E mais que rápido o Senhor o abençoou, né? Deu graças aos pães, aos peixes, dividiu com os discípulos e multiplicou com toda a multidão. Louvado seja Deus. 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo se despedido da multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Depois que o Senhor saciou o povo, aí ele se retirou. Jesus Cristo sempre perto de nós, mas se tiver que retirar-se Jesus por um instante, ele sempre nos abençoa. Esta é a palavra, irmãos, senhoras e senhores. Deus seja louvado. Fazemos uma oração e a irmã Tânia já vai para o próximo culto shorts, que é Gênesis 19. Sim, irmãos, senhoras e senhores, hoje, dia 25 de julho de 2025. Pai, em nome do Senhor Jesus, entreguei, Senhor, segundo o teu coração, Pai, segundo a tua palavra. O livro de Mateus, Senhor, capítulo 15, que tem, Senhor, como exemplo a tradição dos anciãos, a mulher cananeia e a multiplicação de pães, Senhor. Sim, Pai, são os relatos de Mateus 15. Oxalá, Senhor, que venha haver multiplicação, que venha haver fé, Senhor, para ter a multiplicação de peixes, de pães. Louvado e agradecido em nome do Senhor Jesus, Pai. Que tenha uma irmandade, Pai, das senhoras e senhores, que respeitam as Escrituras Sagradas, que respeitam, Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor. Não caçoando, não questionando, jamais, Pai, louvado seja Deus. Todo, Senhor, todo o conteúdo, Pai, de Mateus 15 é uma bênção, Pai. Derrama sobre nossas vidas, Pai. Tudo que for necessário, Senhor. Ajuda-nos nesta terra, Senhor. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmão? Amém, senhoras e senhores? Amém? A irmã Tânia vem na sequência com Gênesis 19. Amém? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Amém? A santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus.